Cristianismo e Espiritismo, a nova revelação, doutrina dos Espíritos, capítulo 10, continuação. O plano geral do universo ficou manifesto na precedente exposição. Não temos mais que lhe precisar os pontos essenciais. O ensino dos Espíritos, por parte, nos mostra a unidade de lei e substância. Em virtude dessa unidade, reinam a obra eterna, a ordem e a harmonia. Invisível não se distingue do mundo visível, senão relativamente aos nossos sentidos. O invisível é a continuação, o prolongamento natural do visível. Em sua unidade, formam um todo inseparável, mas é no invisível que importa procurar o mundo das causas, o foco de todas as atividades, de todas as forças sutilíssimas do cosmos. A força ou energia, diz a ciência, aciona a matéria e dirige os astros em seu curso. Que é a força? Segundo a nova revelação, é apenas o agente, o modo de ação de uma vontade superior. É o pensamento de Deus que imprime o movimento e a vida do universo. Todos os que se têm desalterado na fonte do moderno espiritismo sabem que os grandes espíritos do espaço são unânimes em proclamar, em reconhecer a suprema inteligência que governa os mundos. Acrescentam eles que se essa inteligência se revela mais deslumbrante à medida que galgam os degraus da vida espiritual. Emitem-se concepções diversas, mais ou menos desenvolvidas, sobre o ser divino. É porque os espíritos, como os homens, não estão no mesmo grau de desenvolvimento, nem podem todos ter a mesma capacidade de apreciação. Todos os escritores e filósofos espíritas, desde Allan Kardec até os nossos dias, afirmam a existência de uma causa imanente no universo. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. É o axioma sobre que repousa integralmente o Espiritismo, aplicado às manifestações de além-túmulo. Esse axioma demonstra a existência dos espíritos. Do mesmo modo, se o aplicarmos ao estudo do mundo e das leis universais, ele demonstrará a necessidade de uma causa inteligente. Eis porque a existência de Deus constitui um dos pontos essenciais do ensino espírita. Basta comprovar que há inteligência e consciência nos seres criados para ficarmos certos de as encontrar na fonte criadora, nessa unidade suprema que não é a causa primária, como dizem uns, nem uma causa final, como pensam outros, mas a causa eternamente ativa, donde emana toda a vida. A solidariedade que liga todos os seres não tem outro centro senão essa atividade divina e universal. Todas as relações vêm ter a ela para nela fundir-se e harmonizar-se. Só por ela podemos conhecer o objetivo da vida e suas leis, pois que ela é a razão de ser e a lei viva do universo. É ao mesmo tempo a base e a sanção de toda a moral. Desde que estudamos o problema de outra vida, a situação do espírito depois da morte, encontramo-nos em face de um estado de coisas regulada por uma lei de justiça que por si mesma se aplica sem tribunal nem julgamento, mas à qual não escapa um só dos nossos pensamentos, nenhum dos nossos atos. É essa a lei que revela uma inteligência diretora do mundo moral. É ao mesmo tempo a fonte de toda a vida, de toda a luz, de toda a perfeição. A ideia de lei é inseparável da ideia de inteligência. Sem essa noção, seriam destituídas do universo, seriam destituídas de apoio às leis universais. Falam-nos muitas vezes das leis cegas da natureza. Que significa essa expressão? Leis cegas só poderiam agir ao acaso. O acaso é a ausência de plano, de direção inteligente, é a própria negação de toda lei. O acaso não pode produzir a unidade e a harmonia, mas unicamente a incoerência e a confusão. Uma lei só pode ser, portanto,
A manifestação de uma soberana inteligência, obra de um pensamento superior, só o pensamento pode coordenar, dispor, combinar todas as coisas no universo, e o pensamento exige a existência de um ser que fosse o seu autor. As leis universais não poderiam repousar sobre uma coisa tão móvel e inconstante como o acaso. Devem necessariamente apoiar-se no princípio imutável, organizador e regulador. Privadas do concurso de uma vontade diretora, essas leis seriam cegas, como dizem os materialistas, andariam à matroca, já não seriam leis. Tudo, as forças e os seres, as humanidades e os mundos, tudo é governado pela inteligência. A ordem e a majestade do universo, a justiça, o amor, a liberdade, tudo repousa em leis eternas, e não há leis eternas sem uma razão superior, fonte de toda a lei. Por isso é que nenhum ser, nenhuma sociedade pode desenvolver-se e progredir sem a ideia de Deus, isto é, sem justiça nem amor, sem liberdade nem razão, porque Deus, representando a eternidade e a perfeição, é a base essencial de tudo que faz a beleza, a grandeza da vida, a magnificência do universo. Muitos equívocos têm dividido o mundo a respeito de tais questões. O moderno espiritualismo os vem dissipar. Até agora, procuravam os materialistas o segredo da vida universal, onde ele não se encontra. Nos efeitos, os cristãos, por seu lado, o procuram fora da natureza. Hoje compreendemos que a causa eterna do mundo não é exterior ao mundo, mas está dentro dele. Ela lhe é a alma, o foco, como a nossa alma é em nós o foco da vida. A ignorância dessas coisas é a causa principal de nossos desacertos, é o que compele o homem e a sociedade à prática de atos cujas consequências acumuladas os esmagam. Muitíssimo tempo se considerou a obra divina e as leis superiores sob o acanhado ponto de vista da vida presente e do mesquinho plano da terra, sem compreender que é no encadeamento das vidas sucessivas e na coletividade dos mundos que se revelam a harmonia universal, a justiça absoluta e a grande lei da evolução dos seres para o bem perfeito que é Deus. Não pode a obra divina ser medida nem em relação ao tempo, nem à extensão. Ela se expande nos céus em feixes de sóis e se revela na terra, tão admirável na humílima florinha, como nos gigantes das florestas. Deus é infinito, a criação é eterna. Não se pode conceber a criação oriunda do nada, porque o nada não existe. Deus nada poderia tirar de um nada impossível, nem criar coisa alguma fora da sua infinidade. A criação é incessante, o universo, imutável no seu todo, acha-se em via de transformação constante em suas partes. Com todos os seus mundos visíveis e invisíveis, seus espaços celestes, suas populações planetárias e siderais, o universo representa uma oficina imensa em que tudo o que se agita e respira trabalha na produção, na manutenção e no desenvolvimento da vida. Cada globo que rola na imensidade é a morada de uma sociedade humana. A Terra não passa de planeta dos mais mesquinhos da grande hierarquia dos mundos, e a sociedade terrestre é das mais inferiores, mas também ela se aperfeiçoará. Nossa esfera se há de tornar em venturosa estância. Aspirações mais nobres encaminharão a humanidade para a senda da renovação gradual e do progresso moral. Tudo se transforma e se renova mediante o ritmo incessante da vida e da morte, ao passo que se extinguem uns, outros surgem e brilham no âmbito dos espaços. Foi o que fez dizer ao poeta que há berços e túmulos no céu. Como homem, os mundos nascem, vivem e morrem, os universos se dissolvem, todas as formas passam e se dissipam, mas a vida infinita subsiste em seu eterno esplendor. Assim também, a cadeia de nossas existências desdobra, na continuidade dos séculos,
os seus elos opacos ou brilhantes, sucedem-se os acontecimentos sem ligação aparente, e, contudo, a indefectível justiça lhes determina o curso de conformidade com regras imutáveis. Tudo se liga, no domínio moral como na ordem material. Um plano admirável se executa, só Deus lhe conhece o conjunto, dele não divisamos mais que algumas linhas, e já essa percepção é um deslumbramento. Nossa compreensão das coisas divinas crescerá com os nossos progressos, à proporção que as nossas faculdades e os nossos sentidos, avultando, nos descerrarem novas perspectivas para os mundos superiores. Confrontai as concepções do passado. A Terra, centro do universo, único planeta habitado, a única e breve existência do homem perdida no infinito dos tempos, e de acordo com o que tiver sido, é ele julgado e fixada a sua sorte por toda a eternidade. Comparai-as com essa revelação dos espaços, com esse universo sem limites, povoado de sóis, com os seus cortejos de mundos secundários, as cidades, os povos, as inúmeras humanidades que os opulentam com as várias civilizações e as obras maravilhosas que o Espírito aí cria. Considerai esse futuro da alma destinada a renascer, de vida em vida, nesses mundos, a galgá-los um a um, como degraus, em ascensão colossal, participando de estados sociais de tal modo superiores aos nossos, que nada, em nossas débeis concepções terrestres, deles nos pode dar ideia. E a alma, em suas infinitas peregrinações, adquire sempre novas qualidades, capacidades crescentes, que a tornarão apta a desempenhar uma tarefa cada vez mais elevada. Assim, nem eleitos nem réprobos, a humanidade não se divide em duas partes, os que se salvam e os que se perdem. O caminho da salvação pelo progresso é franqueado a todos, todos o percorrem de distância em distância, de vida em vida, todos ascendem para a paz e a felicidade, mediante a provação e o trabalho. Todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação, devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde, as árduas encostas que levam às radiosas eminências banhadas da luz eterna. O pensamento divino preside a essa obra majestosa, vela pela execução de suas leis, pela elevação da vida renascente. Acima de tudo, reina o poder infinito que anima com o seu sopro e aquece em seu amor o universo. Muitos homens cerram a alma à concepção de Deus, recusam-se a ver, a admitir o eterno poder que irradia através de toda a natureza. O sol brilha à flor das águas, seus trêmulos raios acariciam a vaga adormecida. Do céu, ilumina ele o mar tranquilo, projeta milhões de centelhas na coroa das vagas inquietas. Todo ser que se move no seio das águas o pode perceber. Basta-lhe fazer esforço para abandonar as profundezas e banhar-se nos seus raios. Se recusa, porém, a deixar o sombrio domicílio, se compraz em suas trevas, deixará por isso o raio de existir? O mesmo sucede com o grande foco divino. Sem o pensamento de Deus que ilumina as profundezas do cosmos, sem essa luz imorredora, tudo permaneceria imerso em trevas. Esse pensamento, porém, não aparece em todo o seu esplendor, senão aos seres que se tornaram dignos de o compreender, àqueles cujo senso íntimo se descerrou à grande voz do infinito, a esse eterno sopro que perpassa nos mundos e fecunda as almas e os universos. Deus, em sua pura essência, dizem os espíritos, é qual oceano de chamas. Deus não tem forma, mas pode revestir uma para aparecer às almas elevadas. É a recompensa concedida às grandes dedicações, às existências de sacrifício e de renúncia. Há nisso uma espécie de materialização,
bem diferente de tudo o que podemos imaginar. Mesmo sob esse aspecto sensível, a majestade de Deus é de tal ordem que os espíritos mais puros mal lhe podem suportar o brilho. Têm eles o privilégio de contemplar, sem véu, a divindade e declaram que a linguagem humana é paupérrima para permitir uma descrição, pálida que seja, do divino foco. Deus tudo vê e tudo conhece, até os mais secretos pensamentos. Como o Espírito está em todo o corpo, Deus está em todo o universo, em relação com todos os elementos da criação. Seu amor abrange e enlaça todos os seres, dos quais ele fez, chamando-os à vida, artífices da sua obra eterna. Sua solicitude se estende até os mais humildes e obscuros, porque todos são oriundos dele. Por isso todos, em falta de uma inteligência superior e de uma razão exercitada, podem sentir e conhecer Deus pelas potências do coração. O que acima de tudo caracteriza a alma humana é o sentimento. É por ele que o homem se prende ao que é bom, belo e grande, ao que será o seu amparo na dúvida, a sua força na luta, a sua consolação na prova. E tudo isso revela Deus. O belo e o bom não se encontram em nós senão em grau limitado e parcial. Não podem existir senão sob a condição de volver a encontrar sua fonte, seu princípio, sua plenitude em um ser que os possua no grau superior e infinito. Foi o que instintivamente sentiram todas as gerações, todas as multidões que repousam sobre a poeira dos séculos, e foi por isso que os surtos dos seus pensamentos subiram em todos os tempos para esse Espírito Divino que paira acima de todas as religiões e de todos os sistemas, para essa alma do mundo venerada sob tão diversos nomes, causa única de tudo que emana, para o qual tudo volta eternamente. Deus é a grande alma universal, de que toda alma humana é uma centelha, uma irradiação. Cada um de nós possui, em estado latente, forças emanadas do divino foco e pode desenvolvê-las unindo-se estreitamente à causa de que é feito. Mediante a elevação dos pensamentos para Deus, por meio da prece que brota das profundezas do ser e liga a criatura ao Criador, produz-se uma penetração contínua, uma fecundação moral, uma expansão das riquezas que em nós jazem ocultas, mas a alma humana ignora-se a si mesma, por falta de conhecimento e de vontade, deixa as suas capacidades interiores em letargo. Em lugar de dominar a matéria, deixa-se por ela frequentemente dominar. Eis a fonte de seus males, das suas fraquezas, das suas provações. É por isso que o moderno espiritualismo vem dizer a todos: homens, elevai-vos pelo pensamento acima das mundanas coisas, elevai-vos bastante alto para compreenderdes que sois filhos de Deus, bastante alto para sentirdes que estáis ligados a Ele, à sua obra imensa, fadados a um destino em face do qual tudo é mais secundário, e esse destino é o ingresso na grande comunhão, na harmonia santa dos seres e dos mundos, a qual não se realiza senão em Deus e por Deus unicamente.